Bom, irmãos, sem demorar mais, eu vou pedir para que os irmãos abram suas Bíblias. O pastor Alain me pediu para eu falar hoje um pouco sobre missões. Eu vou falar, eu sei que é um assunto que já é bem falado na igreja. Irmãos, desculpem, isso aqui é o meu tablet. Eu não tenho tablet ainda, e ainda uso isso aqui, mas funciona, hein? Funciona, pode crer. Vamos falar sobre missões, e nada melhor do que falar sobre missões usando o texto dos Atos dos Apóstolos, né? Eu vou pedir para que os irmãos abram suas Bíblias, ou eu não sei se vai ser projetado. Bom, mas abram suas Bíblias no texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos de 1 a 13. É um texto relativamente longo, e eu não sei se vai ter. Se não tiver, eu vou fazer a leitura. Os irmãos acompanhem atentamente, porque as versões são as mais variadas e pode causar uma certa confusãozinha. Tá legal? Eu particularmente gosto muito do texto de Atos, do livro de Atos dos Apóstolos. Parece assim que tem muito a ver com o nosso dia a dia, e é um desafio para a gente, porque Lucas escreveu esse livro depois que Jesus foi embora, né? Esse texto, e é o único texto da Bíblia, o único livro da Bíblia que fala da igreja primitiva. Eu fico imaginando como a Bíblia seria talvez incompleta, né? Certamente, se não existisse o livro de Atos. Talvez por causa disso, o autor conhecidíssimo, John Stott, fala, né? Ele diz, graças a Deus pelo livro de Atos dos Apóstolos. Eu concordo, eu caminho nisso aí. E é um livro que ensina muito, porque a gente vê Deus fazendo coisas realmente grandes, espetaculares na vida das pessoas, grandes milagres, na vida de pessoas tão comuns no que diz respeito às suas possibilidades de falhas, não é? No que diz respeito aos seus pecados, as crises, né, que ocorrem entre eles, entre os apóstolos, né, as dúvidas, os medos, né, e depois é deslumbrante, é assim algo transformador, quando a despeito de todas essas dificuldades e imperfeições daqueles homens, mesmo depois de terem andado com Jesus por algum tempo e vivido tanta experiência, ainda assim tão arraigados, tão próximos às suas falhas, e ainda assim Deus fez coisas tão maravilhosas, tão espetaculares. Isso para mim é um desafio, porque Deus me ensina com isso, de que esta geração é uma geração que pode fazer muita coisa, e pode fazer muito mais do que tem feito, sem dúvida alguma, porque se ao mesmo tempo que os homens são os mesmos no que diz respeito às suas falhas, imperfeições, tendências e quedas, o Deus também é o mesmo. Aquele mesmo Deus que fez coisas grandiosas no passado através daquelas pessoas, é o mesmo Deus que tem propósitos, que tem planos, que tem desafios e missões para que esta igreja, nós hoje, a igreja contemporânea, coloque em prática e faça também, e seja instrumento de Deus para a realização de grandíssimos milagres de Deus. Graças a Deus, porque é um privilégio fazer parte disso, né? Quando a gente olha para cá, olha para dentro da gente, o coração da gente, as imperfeições, dificuldades, e eu vou falar por mim, sinceramente, assim, eu agradeço muito a Deus, porque Deus, não sei porque o Senhor quer isso, mas o Senhor sabe vou usar um termo forte aqui, mas é verdade, quão desgraçado eu sou nesse sentido, né? Desprovido de graça no sentido de eu não ser uma pessoa tão boa, mas ao mesmo tempo sou tão abençoado e desfruto tanto da graça de Deus, porque apesar de mim, Ele me permite viver e trabalhar no reino dEle, na missão dEle, e ser um instrumento, perninha de piolho, né? Mas que Ele faz coisas muito boas, muito grandes, e é esse o desafio que eu quero para a sua vida, que eu espero para a sua vida, que eu acho que é de Deus, eu acho que isso é bíblico, eu acho que isso é cristão, não é? Que a igreja ela faça mais do que ir ao templo, cantar, orar e cultuar. Isso é uma bênção. Tem gente que daria a vida para ter essa oportunidade que nós temos aqui. Outros deram literalmente suas vidas.
Então não é para se desprezar a oportunidade de vir à igreja regularmente, periodicamente, para sentar, cantar e cultuar. Isso é uma bênção, isso não é algo para se falar, para se desprezar. Mas a gente tem que entender que a vida do crente da igreja não pode se limitar a isso. Existe um mundo a ser conquistado. Existem milagres a serem realizados por Deus nas vidas das pessoas e que, se nós não fizermos, não vai acontecer. As pedras vão continuar clamando. E talvez assim um dos grandes problemas que a gente tenha vivido desde muito tempo é uma interpretação errada dos textos, né? Fazer a interpretação errada. Então, eu antigamente entendia assim, porque me ensinaram assim, né? Se a gente não pregar, as próprias pedras clamarão. Eu imaginava a montanha grande abrindo a boca e pregando, né? As pedras são os corações duros das pessoas, que enquanto nós não falarmos para eles, vão continuar clamando a Deus sem saber para que nós atuemos. Vão clamar com as suas tristezas, com as suas desgraças, com as suas infelicidades no trabalho, em casa, enfim, onde quer que esteja. Esse é o clamor das pedras. E temos que calar esse clamor. E a gente cala esse clamor quando a igreja se levanta e pratica lá fora o que aprende aqui dentro, nessa grande escola dominical, que é o templo, que é a igreja, que é a reunião dominical. Essa introdução bem rápida, uma introdução, né? Vamos ler então o texto, podem permanecer assentados mesmo, eu vou fazer a leitura. Não veio mesmo. E acompanhem, por favor. A chegada do Espírito Santo. E ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando, muito forte. Esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então, todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros: o que significa isto? Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam: esses estão cheios de vinho novo, eles estão bêbados. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por tua palavra, muito obrigado por esse culto, obrigado por cada pessoa que está aqui neste templo, cada pessoa que está em algum lugar fora deste templo, participando deste culto. Eu te peço, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor continue tendo muita misericórdia e piedade de nós, a ponto de que a gente entenda pelo menos alguma coisa, alguma verdade que o Senhor quer para cada um de nós. Se entendermos, mesmo que seja algo pequeno, já vai ser revolucionário e transformador para as nossas vidas. E mais, Deus, em ouvindo e entendendo a Tua palavra, que o Senhor nos dê toda a coragem, intrepidez e obstinação para colocar essa palavra em prática. É isso que vai fazer com que o mundo seja transformado. Então, Deus, muito obrigado. Perdoa os meus pecados, Deus. Fala por nós, para nós, através de mim, fala para mim, que os meus males, que os meus pecados, não sejam
empecilho para o Senhor falar aqui, Deus, não seja barreira. Que o Senhor fale por nós, para nós, apesar de nós mesmos. Eu te peço isso, agradecido, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero tentar ser o mais rápido possível, não, sem... Até que hora mesmo? Pode falar. Então, até terça. Tá bom. Eu vou tentar não atrapalhar a programação toda, né? Mas eu quero falar hoje aqui de algumas coisas a respeito do tema a missão e a igreja. Eu sei que parece um tema relativamente comum, né? E vai falar de missões, pensa logo isso, a missão igreja, a igreja missão. Mas eu vou explicar o porquê de eu ter escolhido esse texto, esse tema, a missão e a igreja. Porque, primeiro, que a missão de Deus para a igreja surgiu antes da própria igreja. A igreja surgiu dentro de um contexto em que Deus já tinha estabelecido um plano prévio para ela, um plano pré-existente. O que é curioso é que, normalmente, nas nossas relações sociais, né, e a sociologia já diz isso, não é? Tem um autor da sociologia, que eu vou falar para todo mundo conhece aqui, não é para ficar vomitando intelectualidade não, porque eu sei que os irmãos sabem muito mais que eu, sobre muita coisa, então não é isso. Mas um camarada chamado Emile Durkheim, ele desenvolveu uma teoria da sociedade, né, que ele chama até esqueci a teoria dele, mas já eu lembro, onde ele diz que fato social, os fatos sociais são as coisas que já existem. Ele diz até que é um monstro, né? Quer dizer, é tudo o que existe na sociedade, é a cultura, é a língua que a gente fala, é a comida que a gente come, é o dinheiro que a gente usa, são coisas pré-existentes. E se a gente nasce nesse mundo e não vive nesse mundo a partir dessas coisas que já são pré-existentes, ou a gente vai ser excluído dessa sociedade, que já é um tipo de punição, ou a gente vai continuar sendo punido, que ele chama de coerção negativa, não é? Então, se eu chego aqui falando com vocês só em aramaico, ninguém vai querer fazer amizade comigo, já é um tipo de punição, não é? Então, obrigatoriamente, a sociedade me obriga a viver conforme aquele ambiente onde eu estou inserido, não tem jeito. Eu tenho irmão que é gêmeo comigo, o pastor Geazi, que ele já está na França como missionário da MOR há mais de 5 anos, pouco mais de 5 anos, não tem jeito, ele teve que aprender o francês, a esposa dele, que tem mais dificuldade, tem que aprender, está aprendendo com dificuldade, já fala, já entende, não tem jeito, isso é uma forma de coisa, isso é fato social, no sentido que o Durkheim fala para a gente, não é? Então a gente tem que, senão ele não pode pregar lá, senão ele não pode desenvolver relacionamentos, senão ele não pode viver os frutos que a gente vai chamar a sociologia vai chamar de coerção positiva, que são os prêmios que a gente recebe por estar de acordo com aquele ambiente onde a gente está envolvido. Está legal assim? Eu não quero ser cansativo com essas coisas, mas o que eu quero dizer é que um dos prêmios que ele tem é que ele está desenvolvendo o ministério dele lá há mais de 5 anos. Ele tem amigos lá, não é? Os filhos dele estudam na escola, estão desenvolvendo. Isso é uma forma de prêmio. O fato, irmãos, é que assim, me parece às vezes que a gente tem uma certa dificuldade, a igreja de Deus, claro que existem muitas exceções, a igreja, e eu não quero absolutamente fazer nenhum comentário depreciativo da igreja, a igreja é uma bênção, isso é um presente de Deus para a humanidade, mas a igreja são pessoas, sou eu e você, e às vezes nossas falhas acabam sobressaindo, e muitas vezes as nossas falhas impedem com que nós vivamos os fatos que Deus já estabeleceu antes da igreja existir, para que ela fosse feliz e vivesse os prêmios que tem que viver. E o que é mais interessante, quando a igreja de Deus vive conforme Deus quer, não somente ela é feliz, mas a própria sociedade é feliz, não é? Porque a sociedade vai ser abençoada por uma igreja que é abençoada também, e essa igreja vai ser abençoadora, não é? Então eu estou falando isso tudo para uma igreja, que já é uma igreja, e eu vou falar aqui no caso da missão da igreja, que é a obra missionária de levar o trabalho de levar o evangelho a outros lugares. E eu estou falando disso, irmãos, porque esta missão é uma missão que é exclusiva da igreja, ninguém mais faz, ninguém faz.
Governo nenhum, por melhor que seja, faz. Organização não governamental nenhuma, por melhor que seja e justa, faz. Pessoas melhores, bem intencionadas, não fazem. Só quem pode fazer a missão de Deus é a igreja de Deus. Somente nós. O povo de Deus. Assim mesmo, em frangalhos muitas vezes, assim mesmo, cheio de problemas, não importa, somos nós a quem Deus chamou para cumprir essa missão, que é dele, que é pré-estabelecida e que nós temos que cumprir, porque se não cumprirmos, nós vamos sofrer e o mundo também vai sofrer, e o mundo já sofre por isso. O mundo já sofre por isso. Essa missão é nossa. Claro que isso é um peso enorme sobre as nossas costas, é um peso. Porque uma vez que nós não fizermos, o mundo vai sofrer. As pedras vão continuar clamando, mas a obra não vai ser feita, porque somente nós podemos fazer. Bom, Jesus, mas aí eu acho que você não está sendo tão legal com essa igreja, porque essa igreja é a igreja missionária, é verdade. Graças a Deus. Esse é um dos motivos que eu vim para cá, porque essa igreja é uma igreja que ama missões. Quando eu estive pela primeira vez com o pastor Alain, foi em 2016? Não, 2017, né? 2017 aqui, que a gente conversou sobre o projeto, eu fiquei impressionado com a emoção que ele transmitiu pelo trabalho missionário. O crente tem que se emocionar, e isso aí já é o cativante, né? Essa igreja é a igreja missionária. Mas essa mensagem que eu estou trazendo hoje é uma mensagem também de alerta. A Bíblia diz que aquele que está em pé tem que cuidar para não cair. Não é? Se a igreja ela é missionária, ela tem que continuar sendo missionária. É um trabalho constante de muita luta, que requer sacrifício, requer disposição de investir dinheiro, vidas, a logística, etc., capacidade intelectual, tudo mais. Então, esta mensagem para essa igreja não é uma mensagem eu não estou brigando com ninguém, vamos dizer assim, mas eu compartilhando com os irmãos uma preocupação que eu tenho de eu continuar firme na obra de Deus. Confesso que em muitas situações, não foram poucas situações, eu já pensei em desistir, sinceramente. Já até orei a Deus de joelho, quase chorando. Deus, olha, eu usar um termo de Jesus, passa de mim esse cálice. É brabo. Às vezes não é... Claro que isso não é uma prerrogativa, não é algo somente de quem é missionário, né? O pastor passa por isso, os líderes das igrejas passam por suas dificuldades, suas pressões, né? Não estou aqui querendo colocar assim como aquele que o sofredor, não se trata disso. Mas às vezes, cada um de nós, na música, ou na educação religiosa, ou presidindo uma igreja, etc., às vezes passa por situações e a gente às vezes está num momento de tanta fragilidade emocional que a gente não aguenta. Não aguenta. Bom, eu estou falando por mim, espero que você seja mais forte do que eu, e falo isso com toda a franqueza e vontade do meu coração. E já pensei em largar, não é? Mas Deus não quer que a gente largue. Eu vou lembrar de uma história que eu vi um tempo atrás, e agora já estou entrando no improviso, eu estou preocupado que eu já tenho 50 páginas aqui, mas acho que vai entrar aqui. Uma vez, aí eu não sei, o Jones é um excelente professor de História e Geografia, que eu sei que é. Aí eu quero ver... Jones, só me diz aqui, você já ouviu falar de um rei da França chamado Jorge? Eu já pesquisei e nunca vi isso. Pois é, mas o cara contou essa história como verdadeira, o pastor. Só se eu entendi errado, eu era soldado aqui na Vila Militar, e irmão, eu servi a despeito dessa grandíssima estatura. Né? Eu servi, é verdade. E aí a gente foi para um culto, né? Um culto lá no rei, no quartel. E o pastor contou a seguinte história, segundo ele, a história é verdadeira, mas, enfim, vamos ficar aqui com uma ilustração, porque eu já pesquisei sobre isso, não achei, eu não quero dar uma informação que não seja errada. O pastor, não sou pastor, o Geazi, o missionário, falou bobagem, mas não é. Mas a história é bacana para exemplificar o que Deus espera da gente, como Ele espera da gente e o que Ele espera de nós. Conta que a França estava em guerra, eu não sei que momento é esse, que guerra é essa, não sei se era a guerra dos 100 anos, não sei qual tipo de guerra, sei que ela estava em guerra. 100 anos não, porque ele fala de granadas, né? Enfim. Aí o soldado que estava na batalha, ele foi atingido por estilhaços de uma granada, não é? E ele estava sofrendo muito, e numa guerra,
no local da guerra, os recursos são muito escassos, é difícil chegar lá o medicamento. Eu sei que aqueles acampamentos onde os médicos trabalham são acampamentos que estão muito escassos de material, etc. E o soldado sofria muito, gritava muito. Conta a história que durante a noite, assim, ele às vezes tinha assim, crises terríveis de dores e não tinha o medicamento suficiente, analgésicos suficientes, adequados para poder curá-lo da dor. E ele, enfim, como um bom soldado, percebeu que ele estava colocando a tropa em perigo. Talvez ele ainda não estivesse no acampamento, talvez ele estivesse no fronte, né? Não sei. E ele, então, fez o seguinte, ele pediu ao comandante dele para que o comandante dele tirasse, para que o exército tirasse a vida dele, porque ele entendia que os ferimentos dele estavam sendo tão ruins para ele, que ele não estava se aguentando de dores, que os gritos dele à noite poderia entregar para o inimigo a posição daquele grupamento. Bom, e aí o pessoal não sabe o que fazer, mas a gente vai tirar a vida do nosso próprio soldado, do nosso combatente. O que eles fazem? Escrevem uma carta para o rei, que eu me lembro que o cara falou o rei Jorge, olha só, mas não sei, um rei da França, e aí mandam o pedido, e lógico que a gente está contando a história, já chegou o pedido, a resposta do rei. E aí eles vão lendo a resposta e ficam ansiosos para saber o que o rei quer, né? Aí ele lê, o comandante lê para ele a resposta do rei. O teu rei precisa de ti. Aí diz a história que o soldado levantou, cheio de dores, colocando sua roupa de combate, cinto de guarnição, capacete, mochila, pegando tudo, e ele observando as pessoas atônitas que estavam olhando para ele, e ele fala assim: o que vocês estão fazendo olhando por mim? O nosso rei precisa de nós. Eu acho assim, se essa história não for verdadeira, tem uma lição importante para a gente. Às vezes a gente realmente está ferido com essa batalha que a gente tem na nossa vida. Não é mole. Não é? Quantas pessoas estão aqui tristes, enlutadas, perderam amigos? Eu perdi um amigo próximo, eu sei que tem gente perdendo parentes com a Covid e outros tipos de causas de morte, e a gente tem vivido um momento tão ruim no Brasil e no mundo, tão desafiador, não é? E a gente tem frangalhos, quer dizer, a bala do inimigo, né, atinge a gente, e às vezes a gente perde mesmo vontade de viver, de trabalhar no reino, de vir para a igreja, às vezes perde. Mas essa é uma resposta importante que um rei lá atrás deu para um soldado, que eu acho que também é a resposta que Deus daria para cada um de nós, que também entendendo que pode estar atrapalhando o reino por causa das nossas limitações, nossos problemas, eu entendo que a mesma resposta Deus daria para nós. O teu rei precisa de ti. O nosso rei precisa de nós. Isso é glorioso, irmãos. Porque a gente olha para a gente e vê o quanto a gente é, olha para o nosso rei e vê o quanto ele é grandioso, e ainda assim ele precisa de nós, e precisa mesmo, porque essa missão é a missão da igreja, não é mais de ninguém. Igreja não é o templo, igreja sou eu, igreja é você, e o nosso Deus precisa de nós. Irmãos, os discípulos apóstolos estavam reunidos, e aconteceu um fator espetacular, não é? Veio um vento forte, houve tremor na casa onde eles estavam assentados, todos estavam tremendo chegou aí a minha esposa e a Lucilene, que é da MOR também, a Cris e a Lucilene. Um evento que antecedeu a saída da igreja de Deus para o mundo. A partir desse evento, o mundo nunca mais foi o mesmo. Já a partir daquele local, com pessoas de vários lugares que estavam ali, que voltaram para suas casas, para suas cidades, para os seus países, com uma mensagem transformadora nos seus corações. Então, a partir daquele momento, o mundo nunca mais foi o mesmo. Foi por causa daquele momento que nós estamos aqui hoje, neste templo confortável, com pessoas bem trajadas, educadas, contritas, para louvar e adorar a Deus, buscar a Deus e aprender. Foi por causa daquele momento. Quando eu penso em nós hoje, irmãos, e aí voltando para a nossa realidade lá do Acre, né? E a gente trabalha numa região, até que a região que a gente trabalha é bem evangelizada, porque a gente já está lá há um tempo, né? Mas de Cruzeiro do Sul, do Rio Juruá, para a direção do Amazonas,
É a região, um dos rios menos evangelizados do Brasil. Quase 90% das comunidades ribeirinhas dessa região não têm acesso ao evangelho. As pessoas que acordam de manhã e querem que alguém ore por eles, não tem. Não tem. Mas precisam ouvir. Precisam de Deus, precisam da palavra de Deus. Talvez, aí eu fico pensando, Deus, o porquê disso, né? O Brasil já foi, ainda é, mas já foi muito mais um grande enviador, pode falar assim? Enviador? De missionários para o mundo, já diminuiu muito. Mas já foi muito mais, já enviou muito mais. E a gente tem andado pelo Brasil inteiro, não só pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil inteiro. Infelizmente, pelo menos na minha forma de ver, a gente percebe um certo esfriamento da igreja como um todo no que diz respeito ao trabalho missionário. Ao trabalho comum. O trabalho missionário, às vezes, parece que é o trabalho daquela instituição. Se eu não sou daquela instituição, nem denominação, eu não faço. Né? Então, parece que são coisas particularizadas, o que tem dificultado. Ou, às vezes, como a gente já ouviu dizer, mais de uma vez, numa igreja, que a gente foi procurar apoio, não. Nossa praia não é missão, nossa praia é música. Então, a gente, infelizmente, não vai poder ajudar, porque a nossa praia é outra. Talvez, irmãos, isso tenha acontecido porque pode ser uma suspeita minha, pode ser que o Espírito Santo não esteja mais fazendo parte de muitas igrejas. Pode ser que os crentes não estejam mais valorizando a ação do Espírito Santo em suas igrejas. Veja que antes de Cristo, o Evangelho transformar o mundo, o primeiro fato importantíssimo foi o que a gente viu. E ao completar-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte, e com esse som tomou conta de toda a casa onde estavam reunidos. Então todos viram distribuídas entre eles as línguas. Este som, este vento, esse sopro, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Deus estava dizendo para eles o seguinte: olha, tem uma missão para vocês. O mundo precisa ouvir do Evangelho, o mundo mesmo, todos os lugares, todas as raças, todos os povos, todas as tribos precisam, mas vocês não podem ir sozinhos. Se vocês forem sozinhos, não vão conseguir concluir a obra, não vão nem conseguir começar. Vocês podem ter muito dinheiro, podem ter uma capacidade intelectual extremamente avançada, podem ser pessoas com bastante capacidade de articulação, falar muito bem, pode ser tudo de bom, mas se eu não for com você, se o meu Espírito Santo não estiver com você, você não faz nada. Talvez, irmãos, muitos de nós, muitas igrejas não tenham feito nada ou tenham feito pouco porque não têm valorizado buscar a presença do Espírito Santo em suas vidas. O John Stott, ele falando desse episódio, ele disse, e sobre o Espírito Santo, ele diz o seguinte: sem o Espírito Santo, o discipulado cristão seria inconcebível, impossível até. Ele diz mais: não pode haver vida sem o doador da vida, nem entendimento sem o Espírito da verdade, nem comunhão sem a unidade do Espírito, nem caráter semelhante a Cristo sem o seu fruto, nem testemunho efetivo sem o seu poder. Assim como um corpo sem respiração é um cadáver, a igreja sem o Espírito é morta. Eu concordo. Eu vou nesse caminho. Talvez, irmãos, a gente, como igreja de Deus, como servo de Deus, como povo de Deus, a gente precisa restabelecer e repensar quais são as prioridades de nossas vidas enquanto igreja de Deus, enquanto caminhamos neste mundo. Talvez a gente esteja muito preocupado em buscar recursos para fazer obras, buscar recursos para ter um curso de qualificação. Talvez a gente precise de recursos para dar mais conforto à nossa vida, à vida da igreja, que são coisas boas, mas são coisas secundárias e em muitos casos têm tomado prioridade na vida da igreja. A igreja não pode mais investir, muita igreja não pode mais investir, porque essas coisas são caríssimas. Caríssimo fazer uma reforma na igreja. E, lógico, quem prioriza isso não tem como investir na obra missionária. E quem prioriza isso? Eu tenho cá, sem querer condenar ninguém, nem julgar ninguém injustamente, mas tenho cá minhas dúvidas, se de fato é o Espírito Santo quem dirige essa vida.
Irmãos, nesse ponto, a palavra que eu gostaria de dizer para a vida desta igreja, que é a minha igreja também, a igreja da qual eu faço parte, vamos buscar, antes de tudo, uma vida de comunhão com o Espírito Santo. E aí, outras missões vão ser realizadas, outros abraços vão acontecer, outros projetos no Acre, em outros lugares vão acontecer, porque o Espírito Santo conduz, o Espírito Santo leva. Irmãos, o sucesso do projeto Abrace não é porque o pastor Alain é bonito. A esposa dele vai concordar com isso, né? Não é porque os outros irmãos são inteligentes demais. Alguns vão até capengas, doentes. Não é por isso. Dá certo porque o Espírito Santo está nesse negócio. A igreja que dá certo é a igreja que é dirigida do Espírito Santo. A Bíblia diz que antes de os apóstolos falarem para uma população enorme de vários países, vários lugares ao mesmo tempo, foi necessário que eles recebessem o poder do Espírito Santo. E é isso que a gente precisa também. Isso aqui eu vou deixar mais para o final, eu sei que o mundo não sabe do que se trata, mas esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar. O segundo ponto, vamos continuar aqui a leitura, olha só o que fala. Então, versículo 3, todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todas as pessoas ali, reunidas, ficaram cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia, que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém, judeus tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo, e ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia na sua própria língua materna. Eu quero destacar nesse ponto, irmãos, um fato aí. Eu vou buscar aqui o recurso de um autor chamado Stephen Neil. Ele escreveu um livro que conta a história das missões, né? E ele, logo no início do livro dele, ele diz que existem apenas três religiões, praticamente 3 religiões no mundo, em que tem na sua origem, na sua formação, no seu nascimento, né, essa perspectiva de pregar o evangelho, de pregar as suas crenças para o mundo inteiro, vamos dizer assim, né, para outros povos, não é? Então entraria aí nessa lista o budismo, o islamismo e o cristianismo. São essas pelo menos essas três religiões. São poucas as religiões da humanidade. Aqui o que eu vou falar, ele está falando, tá? Aí vai ficar mais objetivo. São poucas as religiões da humanidade que se pode determinar um começo definido no tempo e, ao mesmo tempo, identificar com um determinado fundador. Aí, nesse caso, ele está se referindo a essas religiões e ao cristianismo, naturalmente, né? Cada um desses dos seus três grandes mestres, consideravam haver recebido uma revelação de significado universal para a humanidade. Cada um deles convidou, né, levou, concitou os seus discípulos para que pregassem a sua fé, a sua crença, da forma mais ampla possível. Quando a gente lê um negócio desse, parece que existe uma similaridade no geral entre essas religiões. Mas não, eu não vou ler ali para ser mais rápido. O budismo surgiu na Índia. Hoje praticamente não existe na Índia, né? Ele é mais uma religião oriental. Praticamente não saiu dali. No Ocidente não existe praticamente o budismo. É estranho a gente ver por aqui, né? Tem o islamismo, que também nasceu numa época específica, com um líder específico, também com essa perspectiva de conquista do mundo, mas ainda assim, praticamente, o islamismo é a religião do Oriente Médio e do deserto, né? Algumas regiões da África, né? Ali a parte mais quente da África, não é? E
e o Oriente Médio e o deserto. Basicamente isso. Claro que a gente encontra o islamismo em outros lugares, como, por exemplo, a gente encontra na Europa. Mas é basicamente uma religião específica, diferentemente do cristianismo. Olha o que ele diz. A única religião, o cristianismo é a única religião que conseguiu transformar-se em universal. Mesmo que muitas pessoas da terra ainda não sejam cristãos, mas ainda assim o cristianismo é a religião que está presente em todos os lugares, tribos indígenas, comunidades ribeirinhas, vários tipos de comunidades, tanto no Brasil como no mundo, o que dá, de fato, ao cristianismo uma característica que eu julgo para mim que é uma característica de Deus. E aí, o grande diferencial, o principal líder da nossa religião, do cristianismo, é o próprio Deus, que criou todas as pessoas, que criou todos os povos, que criou todas as nações, criou todos os homens, e mandou, e gerou um tipo de religiosidade capaz de suprir as necessidades de cada homem, independentemente de sua cultura, independentemente do lugar onde ele vive, independentemente das suas crenças, independentemente do que ele é ou deixar de ser. O cristianismo é uma religião que pode, diferentemente do que muitos dizem e criticam, e até talvez em alguns aspectos com um certo teor de verdade nessas críticas, mas o cristianismo não é uma religião que se propõe a destruir a cultura, mas o cristianismo é uma religião que se propõe a levar o homem, quem quer que seja, ao caminho de Deus. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós temos que entender isso e acreditar nisso. A gente, infelizmente, a meu ver também, vive hoje um momento muito estranho, que me incomoda muito. É um momento em que a igreja, e quando eu falo igreja é uma coisa complicada, porque não é a igreja de Deus como um todo, mas algumas pessoas, muitas pessoas talvez, de igreja, que frequentam a igreja, começam a assimilar as coisas, as filosofias e as verdades que o mundo prega como verdadeiras. E o pior, subjugam a palavra de Deus, subjugam o próprio evangelho de Deus, as coisas que esse próprio mundo tem pregado. Então a concepção de amor não é mais o que a Bíblia diz. A concepção de justiça não é mais o que está presente na palavra de Deus. A concepção de bondade não é mais o que está presente na palavra de Deus. A concepção de liberdade não é mais a concepção que está presente na palavra de Deus, mas é a concepção de bondade, liberdade, bondade, tudo que o mundo tem pregado. E mesmo essas coisas, muitas vezes sendo contrárias ao que a palavra de Deus diz, eu tenho visto crentes concordando com elas. E isso é um perigo. Isso é um perigo. Porque o evangelho de Deus é que deve ser a verdade para transformar qualquer concepção de vida, de justiça, de amor. Se a minha verdade, se o meu amor, se a minha justiça, ela está em desacordo com a palavra de Deus, o errado sou eu, não é a palavra de Deus. Então existem pessoas, por exemplo, que dizem que não é justo, que Deus não seria um Deus bom se mandasse alguém para o inferno. E esse tipo de colocação acaba por colocar quem critica num patamar superior do próprio Deus, superior da própria palavra de Deus. Quer dizer, eu no lugar de Deus faria diferente, de onde Deus está errado. Irmão, eu diria o seguinte, outra pessoa fala assim, mas que Deus é esse? Um Deus aí metido, que quer só que todo mundo fique louvando e adorando a Ele o tempo todo. Que Deus é esse? Eu diria o seguinte, claro que não é uma resposta para resolver problema nenhum, mas é a minha resposta. Primeiro, se Deus exigir sempre de mim que eu viva ajoelhado aos pés dele, louvando a Ele sempre, Ele tem todo o direito. Olha o que Ele fez para conquistar isso. Ele viu a humanidade perdida, morta, o mundo está morto no maligno. O mundo está indo para o inferno. Milhares de pessoas morrendo a cada dia longe de Deus, e eu estava nesse caminho. E a Bíblia diz que esse Deus olhou para a humanidade podre no seu pecado, definhando nas suas concupiscências, e Ele se tornou homem, passou o maior sacrifício que qualquer pessoa poderia passar, pelo meu pecado, pelo seu pecado, e restaurou a minha vida, restaurou a minha dignidade, a sua também, eu tenho certeza disso. E um Deus que faz isso por qualquer homem, tem o direito de exigir que esse homem viva prostrado aos pés dele, quanto ele quiser, porque nós não teríamos, por nossas próprias
capacidades, a condição de nos levantarmos da nossa condição de pecado e sermos limpos. Então me submeto, se é isso que Deus quer, não tem problema. E se Deus diz que isto que Ele fez é uma tremenda prova de amor pela humanidade, para mim isso aqui é amor. Isso aqui é amor. Um Deus puro, santo e imaculado, que se transformou em homem por um momento específico da vida dele. Sofreu aqui coisas terríveis para nos resgatar. Como eu posso entender que existe um amor maior, diferente, maior do que este? A Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. E nós somos privilegiados em podermos desfrutar desse amor. Graças a Deus por isso, irmão. Graças a Deus. Infelizmente, a gente vive, algumas pessoas se vestem de uma certa arrogância, de uma certa presunção, e começa a julgar a verdade de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, o próprio Cristo também já falou isso. A Bíblia é o livro santo de Deus que aproxima o homem do mundo. Quando Jesus Cristo fala aquele texto, buscai as Escrituras, porque cuidais ter nelas vida eterna, até uma interpretação rápida desse texto, tentar falar mais em 5 minutos, eu sempre falo isso, nunca consigo cumprir, mas vamos ver. É porque esse texto não é uma ordem de Jesus, muita gente pensa, né? Buscais, a gente tem que entender aqui a questão do verbo. O buscais é a primeira pessoa do plural, é vós, buscais. E esse buscais não é imperativo, seria imperativo se fosse buscai. Quando ele está falando vós buscais as Escrituras, ele está constatando que aqueles judeus já estavam buscando a Escritura. Ele diz, vocês fazem isso porque acreditam que nela vão encontrar a vida eterna. É verdade, elas testificam de mim. Aí o que ele diz no outro versículo? Mas ainda assim vocês não querem vir a mim para ter vida. Quer dizer, vocês ainda buscam, vocês entendem que nela vão encontrar a vida eterna, elas falam de mim, vocês não acreditam nisso, não querem vir a mim para encontrar vida. É isso. Temos que ir na Bíblia encontrar Cristo, que é a nossa vida, que é o nosso motivo, razão, deve ser o nosso motivo e razão de viver. Eu penso que a gente pode viver, sinceramente, aqui, sem drama, sem querer fazer aquele drama todo, né? Mas a gente pode viver mesmo num casebre, né? Numa casa de palafita, lá nos Ribeirinhos, e ser mesmo feliz, irmãos. Não é? Completo, não somente feliz por não ter grandes problemas, mas completo pela certeza de estar vivendo o amor e no amor de Jesus Cristo. Isso é uma bênção, isso é uma bênção. Eu quero, ainda nesses poucos minutos que me restam, tem um livro aqui que eu comprei no Congresso Internacional de Missões, Call to All. Fale para todos, né? Quer dizer isso? Fale para todos. É um congresso internacional que acontece em vários países, e dessa vez participou, parece que a Jocum é um dos que elaboram isso, e participou o Loren Cunningham. Loren Cunningham é o fundador da Jocum, eu já tinha lido o livro dele há muito tempo, eu pensei que tinha morrido. Aí acho que ano passado ou ano retrasado, Cris? Ano retrasado, teve lá, ali na igreja da Barra, essa famosinha que o presidente vai, como é que é o nome? Atitude, isso. Na igreja Atitude, e aí eu já tinha ido lá, porque eu levei um missionário lá da região norte, da aviação e tal, levei ele lá, fiquei lá um dia, e no dia do Loren Cunningham eu fui lá, cara. Tinha que ouvir esse cara, admiração muito grande, né? Quem conhece o trabalho da Jocum, como nasceu, tem que conhecer. Eu fui lá fazer questão de apertar a mão dele. Claro que ele nunca mais vai lembrar de mim na vida, acho que mesmo de 5 minutos esqueceu, mas eu não esqueci dele. E eu comprei esse livro dele, que tem até a dedicatória dele, e a dedicatória é para Mor. Loren Cunningham, legal, né? Gente, que tem que ficar na posteridade. É um livro assim que eu achei, você está vendendo para poder levantar fundos. Excelente o livro, excelente, assim, estou maravilhado com o livro. Eu quero ler algumas coisas, são alguns dados, irmãos, me desculpe, eu sei que dado, número.
são informações cansativas. Às vezes eu não vou falar muito não de números, mas elas nos dão um parâmetro, elas nos mostram uma realidade. Só um pouquinho de paciência. Eu prometo que eu não vou me adentrar muito disso e não vou mais muito me estender no tema. For o caso, até corto coisa que eu tinha planejado falar aqui, tá? Mas eu acho importante para a gente entender que quando a igreja, por algum motivo, ela para de cumprir a sua missão que é dela, quando a igreja não é envolvida pelo poder do Espírito Santo, e por causa disso ela para de praticar, de cumprir a missão para a qual foi chamada na terra, e que deveria ser a sua identidade, né? Identidade é aquele documento, pensar assim, que tem características ali, dados que indicam quem é a pessoa. Então, Geazi, filho de Odeio da Costa Ferreira, de Luiz Macena de Moraes, nasceu tal dia, e várias informações, cara, isso aqui é você, cara, pode dizer que não é, então pega digital, está lá, é o Geazi. Identidade são signos, são símbolos que tem ali, são coisas que identificam a pessoa, não é outra pessoa, não é. Quando está falsificado, a polícia tem medo tem meios de descobrir, está falso. Olha só, irmãos, para mim, a digital da igreja, aquilo que diz o que é a igreja de Deus, é a sua obra missionária, irmãos. Não é somente ter bons músicos, como ter essa igreja, muito bem ensaiado, cantado, que continue assim. Não é somente os trabalhos, não são somente os trabalhos sociais, não é somente a escola bíblica dominical, tudo isso compõe a igreja. Mas se a igreja tiver tudo isso e não for uma igreja missionária, essa igreja tem que repensar um pouco, tem que se reconduzir um pouco, ela tem que fazer a missão. Porque isso faz parte, é a missão da igreja, a igreja é a missão e a igreja, ela veio antes para que a gente possa cumprir. Não é? E quando a gente não cumpre, o mundo sofre. Olha só, são dados aqui que ele levantou. Primeiro assim, a gente ouve muito falar da China, e de fato a China é um país assim, impressionante, porque não é classificado como um país desenvolvido sob vários aspectos, né? A questão do IDH e vários outros índices que classificam um país como desenvolvido ou não, mas é um país riquíssimo, um país de quase 1,4 bilhões de pessoas, né? Não é isso? Por aí, né? 1,4 bilhões de pessoas. Gente pra caramba que tem a China, não é? Ainda a renda per capita é muito baixa, apesar de toda a riqueza, ainda é baixa. Não é? Parece que a renda per capita do Brasil, até onde eu vi, é maior do que a renda per capita da China. Né? Mas a China é um país que tem crescido assustadoramente. Qualquer país do mundo que tenha juízo não pode ter problemas, pelo menos no comércio com a China. Por exemplo, o Brasil é o maior exportador de carne vermelha e de soja da China. A China compra mais, sem contar outros produtos. Eu estou falando um ou outro, eu não quero entrar mais nesse detalhe, que eu nem sou especialista nisso. A China tem crescido e tem assustado, inclusive por causa disso, e crescendo economicamente, qualquer país pode crescer politicamente, pode dar as cartas. Não é? Bom, por isso até que o Donald Trump trabalhou tanto para poder impedir que a China andasse. Mas olha só que interessante, a China tem crescido muito, e existe uma perspectiva de que nos próximos anos, a China ela se torne a primeira economia do mundo, nos próximos 20 a 30 anos. É o que os especialistas dizem, se isso aí continuar assim. Bom, o Loren Cunningham, ele sugere que um dos fatores que contribuem para que a China esteja crescendo desse jeito é o fato de a China ser hoje um dos países onde mais se cresce em termos de evangelho. A China cresce em média por ano, de 3 a 4% em termos de evangelho. A China tem hoje mais de 110 milhões de habitantes. O Brasil tem hoje, 2018, cerca de 209 milhões de habitantes. Quer dizer que a China tem mais da metade da população brasileira que é cristã. Pelo menos que se reúne, que se diz cristã. O que é uma bênção? O que é uma bênção isso? Aí alguém falou aqui, um jornalista da revista Times, em Beijing, diz o seguinte, em um artigo que ele falou sobre a China: a China está se tornando uma nação cristã. Eu espero que a China se torne 20 a 30% cristã nos próximos 20 anos. Quando ele fala eu espero, não é a questão do desejo dele, é que ele prevê isso, que a China se torne cristã de 20 a 30% nos próximos 20 a 30 anos. Coisa interessante isso. Agora, olha só, por outro lado, rapidamente, irmãos, tem ninguém cansado aí não, né?
Tranquilo? Tá, mas eu não vou muito mais longe não, 2 minutos para as 9, 3 aqui no meu, eu vou levar pelo meu que está mais atrasado. Na Europa, o título é o seguinte: Europa abandona a fé. 21% dos europeus, 21% de todos os europeus, dizem que a religião é muito importante para eles. E só 15% frequentam o local de culto uma vez por semana. Na Inglaterra, apenas 11% frequentam alguma igreja, geralmente uma vez por mês. 11% de todos os ingleses frequentam a igreja e apenas uma vez por mês. Não me surpreende dizer que no Reino Unido, os índices de divórcio, amaziamento, quer dizer, o pessoal se junta, não casa, né? Suicídio e consumo excessivo de drogas estão aumentando juntamente com o crescimento dos índices de violência nas cidades. Quer dizer, tudo que não presta. Um país que é rico, um país que é organizado, um país que tem tudo de bom, onde as pessoas poderiam ser felizes, e tem aumentado o divórcio, tem aumentado o índice de suicídio e uma série de outros problemas, como violência na cidade. Isso reflete, irmãos, que o país está sofrendo, as pessoas estão infelizes. Ninguém feliz se mata. Nenhuma família feliz se divorcia. Nenhum casal que confia nas leis do Estado e também que acredita que o casamento é coisa boa, vai apenas se juntar, vai casar, e tem aumentado muito isso. Além do consumo de droga, ninguém consome droga porque já está feliz, quer ficar mais feliz ainda. Apesar de toda essa riqueza, eles estão cada vez mais tristes e apodrecendo, se afundando nos seus pecados, nos seus problemas. O que nos leva a pensar se de fato realmente, o que de fato realmente é mais importante. Na verdade, a justiça econômica e social é totalmente importante, lógico que é. Mas quando o homem busca Deus, essas coisas têm um significado diferente. Fala um pouco mais da Noruega, que eu não vou falar por causa do tempo. Não é? E também fala dos Estados Unidos. Olha só, mais de 84% dos cristãos norte-americanos, mais de 84% dos cidadãos norte-americanos se consideram cristãos. Enquanto muitos dizem que são nascidos de novo e quase 70% vão à igreja toda semana, eles estão vivendo suas vidas de acordo com não estão vivendo sua vida de acordo com a palavra de Deus. Aí eles dizem, na Califórnia, um grupo de pesquisa chegou a essa conclusão, 7% de adultos, 18% a 25%, tomam decisões morais baseadas na Bíblia, e dos que têm mais de 35 anos, 18% tomam essa decisão. Quer dizer, a maior parte das pessoas tomam suas decisões morais desconsiderando completamente a Bíblia. Aí ele diz, então, qual é o parâmetro que eles têm usado para tomar suas decisões? De acordo com esse mesmo fórum, a maioria faz as suas escolhas baseadas em sentimentos, sensações ou consequências favoráveis para eles mesmos. Irmãos, a gente não quer aqui ser simplório. Basta todo mundo ir à igreja que o país vai ficar desenvolvido. Não é isso. As coisas são complexas. Não, um país, uma casa onde a pessoa é crente, fiel, pode passar por crises tremendas e por anos. Não se trata disso. Mas a meu ver, inquestionável que qualquer nação que tem Deus como Senhor é uma nação feliz. E uma nação feliz supera os seus problemas com mais vigor, com mais otimismo. Uma nação feliz só é uma nação que de fato busca Deus em primeiro lugar. Irmão, tudo isso mostra para a gente, a meu ver, a importância de a igreja ser envolvida pela mensagem do Espírito, pelo poder do Espírito Santo e pregar a tempo e fora de tempo a palavra de Deus. A missão da igreja nasceu antes da própria igreja, porque Deus sabia que o mundo iria precisar da igreja, de uma igreja que ama, de uma igreja que canta, de uma igreja que se reúne e de uma igreja que prega e apoia. Essa é a missão da igreja. Mais adiante, agora sim, para finalizar, vou até guardar aqui os meus papéis, que eu já estou confuso com tanto papel aqui. O texto fala das línguas, né? Da unificação das línguas, a gente pode dizer assim. Ele falava, todo mundo entendia no seu próprio idioma. Houve um tempo atrás, os irmãos vão lembrar, lá no texto de Gênesis fala sobre isso, que os homens tentaram desobedecer a Deus e construíram uma torre, chamada Torre de Babel. E Deus estabeleceu um plano para que esse plano não fosse adiante, dividiu as línguas. Deus agora, com o evento do Pentecostes, está mostrando para nós que temos que nos unir
para falar para todas as pessoas que o caminho da felicidade é o Evangelho de Cristo. É isso. Agora é um novo tempo, é uma nova construção que se faz. A construção para se aproximar de Deus, para fazer com que o mundo se volte para Deus, para fazer com que o mundo de fato seja um mundo feliz. E eu gostaria de deixar essa mensagem para os irmãos, que esta e todas as igrejas do mundo, quiçá, né? Essas igrejas se envolvam e sejam obedientes com o Espírito Santo. Se unam para pregar o Evangelho a todas as línguas, entendendo que Cristo é o único meio de levar salvação e felicidade e conforto para qualquer país. E mais, que a gente não tem mais que ouvir o mundo, mas fazer com que o mundo seja ouvido por nós. Se nós ouvirmos o mundo, é a nossa destruição. Se o mundo nos ouvir, é a salvação deles para a glória de Deus. Que Deus abençoe. Obrigado. Desculpe ter passado 13 minutos.